Vamos recordar um pouco da lição da semana passada, o prólogo de João. Vamos ver os primeiros versos do evangelista João. João 1, 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João apresenta a divindade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é eterno, o Senhor Jesus é o Criador. Ainda no prólogo de João, João Batista agora parece testificando, sendo testemunha do Senhor Jesus, o único e verdadeiro Messias. Então João, no seu evangelho, João Evangelista, escreve o testemunho de João Batista. Veja lá, João Batista então se apresenta. Havia dúvidas com relação a quem era João Batista. Seria João Batista o Cristo? Seria João Batista um profeta? Elias? Veja lá o texto, a partir do verso 19, depois do prólogo de João. Esse foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Os sacerdotes, os levitas, estavam preocupados em saber quem era João Batista, que vinha pregando e convertendo pessoas, batizando. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Veja a primeira declaração de João Batista: eu não sou o Cristo. Vou ler um parágrafo daqui da nossa lição. Os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. Diante das altas expectativas messiânicas que havia na Judéia, era importante que João Batista esclarecesse sua relação com essas expectativas. Quais eram as expectativas? As expectativas era a esperança da vinda do Messias, da vinda do ungido, da vinda do rei de Israel, aquele que restabeleceria o reino de Davi, que expulsaria os romanos. Continuando no parágrafo, ele não era a luz, mas tinha sido enviado por Deus para dar testemunho da luz e preparar o povo para a vinda do Messias. Por isso ele respondeu de maneira tão clara, o mais claro possível: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, vou ler agora a partir do verso 29. Quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Veja diferenças entre Jesus e João Batista. Além disso, João batizava com água, mas Cristo batizaria com o Espírito. João não era digno de desatar as sandálias do Senhor Jesus. Cristo era mais importante que João, porque existia antes dele. Eterno, Deus eterno. Jesus era o Filho de Deus e João apenas apontou para ele. O verso 23 que acabamos de ler: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João Batista se apresenta como: eu sou aquele que anuncia o Senhor Jesus. Eu sou aquele que anuncia o Messias, o Cristo. O texto de Isaías 40, dos versos 1 a 5, profetiza a primeira vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda do Messias. João Batista deveria preparar o caminho do Senhor, conforme Isaías 43. O que era isso, preparar o caminho do Senhor? Outras traduções desse mesmo verso têm as seguintes frases: endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Abram uma estrada reta no deserto. Preparem um caminho reto e plano. Uma estrada reta na terra desolada. João veio cumprir essa profecia. Como se fazia naquela época, quando um rei se deslocava, ou quando alguma figura muito importante, um governador, se deslocava de um ponto para o outro, iam servos antes aplanando a estrada, tapando os buracos, para que ele
pudesse desenvolver esse caminho com conforto e com uma velocidade adequada. João veio cumprir a profecia. Preparar o caminho do Senhor, o que significava isso? Significava preparar o coração das pessoas para a vinda do Messias. Não era um preparo físico agora, mas era um preparo espiritual. Um preparo espiritual para aqueles que deveriam receber e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Preparar o coração das pessoas para o retorno da segunda vinda do Senhor Jesus. Bem, o que é isso agora? Estamos falando da primeira vinda do Senhor Jesus, mas eu agora estou acrescentando aqui a segunda vinda do Senhor Jesus. Quem é que vai preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Quem vai preparar esse caminho, irmãos, é a igreja. É a igreja remanescente. Somos nós que devemos preparar esse caminho. Anunciar a vinda do Senhor Jesus. Não a primeira vinda. Nesse sentido, então, irmãos, a igreja é muito semelhante a João Batista. João Batista estava anunciando o Senhor Jesus, a primeira vinda do Senhor Jesus. E a igreja adventista, aquela que aguarda o advento, deve anunciar a segunda e iminente vinda do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possamos nos apropriar dessa necessidade, nos apropriar dessa missão, anunciar a segunda vinda do Senhor Jesus. E que nós estejamos preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus. E que estejamos preparando o caminho, isso é, preparando o coração das pessoas para a segunda vinda do Senhor Jesus.